Fala pessoal, tudo bom? Vamos dar uma aprofundada na nossa conversa sobre emagrecimento? E a gente falou rapidinho ali para entender como é que o corpo emagrece. E hoje eu queria entrar em alguns pontos que são sensíveis para muitas pessoas, que às vezes são os buracos onde a gente cai, falsos entendimentos que levam a gente a falhar. E a maioria das pessoas que tem problema com sobrepeso, durante a vida testou diversas estratégias e falhou. E várias pessoas, inclusive, testou repetidamente determinadas estratégias e foi falhando cada vez mais com o tempo. E isso traz um sentimento ruim. Eu queria que a gente conseguisse entender como é que essas coisas funcionam. Tá? Primeiro, recapitulando, é só para a gente lembrar que o corpo ele precisa de gordura pensando em sobrevivência. É a reserva dele, ele não entende que você tem um armário em casa. Tá? Ele precisa saber que ele tem uma fonte de energia caso ele precise. E o corpo ele não se alimenta do alimento. A gente se alimenta do alimento. O corpo se alimenta da energia gerada pela quebra do alimento. Tá? Então, eu quebrei o salmão em diversas etapas até que ele vire uma energia que meu corpo consiga usar. Eu quebrei o arroz em diversas etapas até que ele tenha uma forma que meu corpo consiga utilizar. Então, no fim das contas, todos os alimentos vão virar energia ou todos os alimentos vão virar combustível para determinadas funções do teu corpo. O que muda é quanto de energia consegue gerar, muda quanto de fonte ou qual a velocidade da liberação dessa energia e quais são os processos envolvidos nisso. Mais rápidos, mais lentos, tem mais etapas, tem menos etapas. Tá? O que a gente nota com o passar do tempo? Tá? Quem era mais antigo tinha mais... tem mais lembrança disso, que era as dietas de revista. Toda semana vinha uma dieta na revista. Hoje a gente tem as dietas dos blogueiros, dos influencers, que cada um conta qual foi a estratégia mirabolante que fez para conseguir o corpo que hoje ostenta e que as pessoas gostariam de ter. Qual que é o problema? A grande maioria dessas informações estão baseadas em alimentos. E o teu corpo não lê alimento, ele não sabe o que isso quer dizer, tá? Então assim, a gente via antigamente a dieta da sopa, a dieta do macarrão, a dieta da maçã, a dieta do sonho de valsa, a dieta do que quer que seja. Hoje, eles evoluíram. Hoje a gente tem low carb, low fat, cetogênica, jejum intermitente, high carb, high fat, high protein. Então, todas essas dietas, elas trazem informações. Antigamente, elas que eram mais baseadas num alimento, elas eram mais difíceis de sustentar. Porque é exclusivamente falando do consumo exagerado de um determinado alimento e a base delas era coma isso, não coma o resto. E bom, você vai emagrecer, isso não é sustentável, tá? Você só vai conseguir fazer isso para sempre. É como o pessoal que toma shake emagrecedor. Troca a comida por pó e água e você vai emagrecer. Verdade, vai mesmo. Só não é sustentável em algum momento da vida. Vai voltar a comer alimento, o peso vai voltar a subir. Então, e aí, galera, o que precisa entender? A gente precisa entender o mecanismo de defesa. Lembra que a gente falou que o teu corpo... ele é uma máquina programada para sobreviver e ele é muito bom em aprender estratégias para sobreviver. Só que isso não é instantâneo, tá? Isso é um processo de aprendizagem. Então, por exemplo, vamos pensar que você nunca fez dieta e hoje você vai fazer a dieta do sonho de valsa. 3 sonhos de valsa por dia e o resto é água. Da primeira vez que você faz essa dieta, você faz ela durante 30 dias, quase morre, mas você perde, sei lá, 12 quilos e você acha que ela foi um sucesso. Óbvio, depois você volta a comer, o teu peso volta a subir. Da segunda vez, você tenta de novo essa dieta doida. Você faz por 30 dias
e você perde 6 quilos. Você fala, bom, emagreci, não foi igual a primeira, e aí você pensa o quê? Bom, eu acho que eu não me empenhei o suficiente, eu devo ter errado em algum momento do processo. Passa o tempo, o teu peso volta mais rápido do que da primeira vez, e aí você mais rapidamente ainda testa de novo a estratégia da dieta do sonho de valsa. E dessa vez você não emagrece porra nenhuma, passa um mês de raiva. Fica muito frustrado, quase morre, passa mal várias vezes, volta a comer, ganha mais peso, você não perdeu nada, ganha peso e fica com a sensação de que você falhou. Isso acontece inúmeras vezes com diferentes estratégias. Tá? Tinha uma sopa do salsão, que sei lá o que era, o cheiro era horrível inclusive, mas era exatamente a mesma história. Por que acontece isso? Quando você faz essa loucura, água e 3 sonhos de valsa no dia, o teu corpo entende isso como uma agressão, não como estratégia. Porque de verdade é uma agressão, não é estratégia nenhuma. Da primeira vez ele toma uma surra e fica num processo adoentado, por isso ele perde tanto peso. A maior parte disso é massa muscular, tem um pouco de água, tem um pouco de gordura, mas é isso. Da segunda vez, quando você começa esse processo, ele vai dizer, opa, já passamos por isso aqui. Vamos começar a tomar medidas metabólicas que minimizem o estrago dessa doença que essa pessoa tem de vez em quando. E aí ele começa a desligar coisas do teu metabolismo para minimizar o gasto de energia e conseguir sobreviver a esse período de inanição maluca. Passa isso, você tem nos intervalos entre uma tentativa e outra, você tem o peso voltando, que quer dizer o quê? Você estava doente, porque o corpo, tá? Você estava doente, deixou de ficar doente, o peso sobe, porque ele precisa devolver nutriente para aquilo. Então você vai ter mais fome, você vai ter vontade de alimentos mais palatáveis, vai ser mais difícil de controlar grandes períodos sem comer, e aí o peso sobe. Porque a intenção do teu corpo é que você tenha nutriente, vai que você fica doente de novo, porque é a tua ideia doida repetir esse processo daqui a pouco. Da terceira vez, o teu corpo está muito ligeiro. Então quando você começa a brincadeira e fala opa, ficou doente de novo, desliga tudo. E você já não perde mais porra nenhuma, se você perde ali meio quilo para lá e para cá. E quando tu termina esse período e você volta a comer, o teu corpo entende a mesma coisa. Galera, de tempos em tempos a gente fica doente. Vamos botar combustível para dentro, porque numa reserva dessas a gente pode perder. E aí você não tinha perdido nada e o teu peso sobe. Esse mecanismo de defesa do teu corpo é só ele tendo mais bom senso do que você, que tenta emagrecer de um jeito maluco, sem nenhum conhecimento, sem nenhum entendimento de como é que funciona o emagrecimento. Tá? Então o teu corpo ele não está jogando contra você, ele está te protegendo de você mesmo. Mais recentemente, a gente tem estratégias alimentares que são com um embasamento científico melhor. Ok, o carboidrato virou vilão, vamos criar uma dieta, um regime alimentar com baixo carboidrato. Não, a alta proteína faz mal para o rim, então vamos criar um regime alimentar com pouca proteína. Períodos sem comer melhoram a tua qualidade de uso de insulina. Então, vamos fazer uma dieta que você fique grandes períodos sem comer. Tudo isso é verdade, galera. Tudo isso é verdade. Só que, o que a gente sabe dos estudos? Comparando low carb, high carb, low fat, high fat, cetogênica. E só pra gente entender o seguinte, tá? Dieta normal tem uma composição de carboidrato, proteína, gordura. Se eu diminuo a proporção de carboidrato em até 30%, é low carb. Se eu diminuo abaixo de 10%, vai virar cetogênica. Tá? Eu tenho uma estimativa de 25, 30, 35% de proteína numa dieta. Se ela está acima disso, é uma dieta high protein. A mesma coisa com gordura, tá? Se ele está acima daquilo que é considerado médio, é um high fat. O que se testou? Jejum intermitente. E o jejum intermitente você tem janelas sem comer e janelas com comida. Então, você pode ficar 16 horas sem comer
e comer o restante do dia, você pode ficar 18 horas sem comer, comer o restante do dia, você pode ficar 20 horas sem comer, comer o restante do dia, você pode ficar 24 horas sem comer e comer no outro dia. Eles fizeram estudos testando essas formas e comparando qual delas emagrece mais, para entender qual dessas dietas é melhor para o emagrecimento. E o resultado é que não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Por quê? O teu corpo é aquela máquina pronta para sobreviver. Então, apesar do carboidrato ser a fonte de energia que o teu corpo utiliza como prioridade, na falta dele, ele usa outras. Então, se você não come carboidrato, mas come proteína, ele vai usar proteína. Ah, não como carboidrato, mas com gordura, ele vai usar gordura. Então, o teu corpo vai procurar uma forma de sobreviver. Claro que essas coisas não são sem impacto. Se você tem uma dieta alta em proteína, você tem uma dificuldade de digestão maior, porque a proteína demora. Tá? Se você tem uma dieta muito baixa em carboidrato, você vai ficar letárgico, porque o carboidrato é o combustível principal do teu cérebro. E você vai ficar meio lento, meio bobão. Tá? Então, não é sem colateral. Tá? O fato é que, independente da composição, e aqui eu não estou dizendo que elas não fazem diferença, eu estou dizendo para emagrecimento. Tá? Independente da dieta que você adote, se no final do dia você consumir a mesma quantidade de calorias, não vai mudar nada. Tá? Não vai mudar se você comeu mais carboidrato, menos carboidrato. Para fins de emagrecimento. Claro que aí tem uma outra questão que é, se eu consumir tudo de açúcar, 2.000 calorias, e gastar 2.000 calorias, o meu peso não muda nada. Só que, provavelmente, eu tenho uma perda de performance. Eu consigo desempenhar as minhas coisas do dia de forma pior. E se eu desempenho as coisas do dia de forma pior, provavelmente, com o tempo, eu tenho uma desaceleração do meu gasto calórico de repouso e das outras coisas que não são atividade física. Mesmo que eu continue treinando, tá? Então, provavelmente, você vai ter depois uma diminuição do teu gasto, o que vai acabar acumulando mais gordura. Por que eu queria que vocês entendessem isso, pessoal? Não é a estratégia que vocês escolhem que vai ser o diferencial. E sim, é entender que precisa ter um aporte de nutriente que dê sustentação para as tuas tarefas do dia. E sempre que possível, que te permita desempenhar as tuas tarefas do dia melhor. Eu, pessoalmente, sempre acho que vale a pena você ter um gasto calórico um pouco mais alto para que te permita um pouco mais de liberdade para comer, do que ficar sempre cortando na caloria. Chega num ponto que você não consegue mais cortar. Tá? Então, o que eu queria passar hoje com vocês é principalmente isso. Entendam que não é a estratégia, não é a dieta que vocês adotam que vai levar ao emagrecimento. É entender emagrecimento e adotar as estratégias que te permitam emagrecer de forma eficiente e de maneira saudável. Okay? No próximo vídeo eu vou tratar um pouquinho mais sobre isso, eu vou tratar das formas de acelerar ou de incentivar o emagrecimento, e aí a gente entra um pouco em medicamento, tem muita gente que quer que eu fale das canetas, e eu falo disso aqui também, tá bom? Galera, é isso, um beijo pra vocês, até mais.